Boa tarde, boa noite, todo mundo aqui. Mais um webinar sobre o PVSol. Hoje a gente vai falar sobre a promoção do PVSol Flex, a nova versão, nova licença para os antigos usuários, que vence agora no final do mês. Bem, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, Bem, Sim, tá aparecendo, sim. maravilha. Quase todo mundo nos conhece, o Ivo ainda não, né? Vou passar rápido aqui. A empresa Solarize, né? A gente sempre foi pioneiro. Nós montamos o primeiro sistema on-grid no Rio de Janeiro em 2013. Faz 12 anos. O mundo girou muito desde então, né? Naquela época tinha que explicar para todo mundo o que que é essa placa em cima do telhado. Ninguém sabia nada. Realmente, naquela época, né? Retorno de investimento, 14 anos. Hoje em dia é tão rápido que em 3 anos já está tudo pago. E a gente trouxe o PVSol para o Brasil em 2016, né? Primeiro em inglês, depois fizemos a tradução e virou líder de mercado no Brasil. Então, também uma felicidade para nós. Temos trazido essa solução para vocês, que né, o mercado mostra que é muito útil. A gente sempre trabalha com independência, mesmo tendo parceiros industriais. Então, a gente sempre trata todo o material de forma objetiva. A gente nunca vai dizer esse inversor é o melhor que existe, porque tudo tem vantagem e desvantagem. Temos uma atuação social bem forte, muitos projetos em comunidades para democratizar a energia solar. E com isso a gente ganhou autorreconhecimento, viramos referência. Em capacitação, participamos em muitos programas de TV e levamos conhecimento a milhares de profissionais aqui no Brasil. Os cursos que nós temos neste momento são esses aqui. O curso de instalador é prático aqui no Rio de Janeiro, presencial. A próxima turma daqui a 2 semanas. Curso de projetos ensina toda a base para trabalhar com projetos on-grid, 5 noites on-grid. A próxima turma é início de maio, online ao vivo. E o curso que está mais bombando atualmente é o curso de sistemas híbridos em 10 modalidades, que realmente engloba todo o mundo que a gente abre com baterias e até sem baterias, né? Zero grid, a gente mira baterias daqui a pouco e a gente começa sem baterias. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Vai ter uma turma agora, final do mês, a segunda turma deste mês, por causa da grande procura. Então, vai ser uma turma extra, online ao vivo também. E depois tem o software PVSol, né? Nós somos parceiros oficiais aqui no Brasil, software número 1 no Brasil, já falei. E temos o curso completo, claro, para aprender como usar, e temos o curso de drones para aprender a usar drone com o objetivo de levar o projeto para dentro do software PVSol. E mini cursos PVSol que são mais para quem já usa PVSol com uma licença mais antiga e quer atualizar seu conhecimento. Tem o de Google Solar, é a funcionalidade que vou mostrar para vocês já já, e híbridos e zero grid, né, que é a grande chance, a grande oportunidade deste ano é o zero grid, então todo mundo quer conhecer como fazer melhor as suas propostas e o PVSol é a ferramenta perfeita para isso. Esses cursos são todos gravados em videoaula para que cada um avance na sua velocidade, no seu tempo, funciona muito melhor com software do que aula presencial. Vamos lá, tema de hoje, PVSol Flex. Primeiro vou explicar como é que ele funciona e vou explicar a promoção. E depois eu vou entrar na evolução do software ao longo dos anos, né, para quem usa uma versão mais antiga, para entender o que mudou e o que ele vai ganhar se ele atualizar a sua licença. Então, aqui uma comparação da licença antiga e da licença atual. Licença antiga, a Valentim chama de licença perpétua, a gente sempre chamava de licença vitalícia.
Então, uma licença que é associada a um computador, você pode tocar por conta própria uma vez por semestre. Se quiser tocar mais vezes, tem que preencher um formulário, mandar para a Valentim, esperar a liberação para poder instalar no outro computador. Então, a gente, com certa frequência, a gente recebe aí o pedido de suporte. Ah, meu computador deu pau, eu preciso instalar no novo computador. E aí, isso gera uma burocracia, atrasa os projetos por causa dessa troca de licença de um computador para o outro. E com a licença atual, isso acabou. Bom, a licença perpétua, ela continua ativa para quem já tem, ela vai ser atualizada até o fim da manutenção contratada pelo usuário. Se a manutenção está vigente ainda agora, então você tem o direito de baixar a versão 2025 também. Isso é uma dúvida frequente, né? As pessoas achavam que 2025 automaticamente seria a licença Flex, mas não é. Isso 2025 funciona também na modalidade perpétua, vitalícia. E a licença antiga, ela pode ser usada em paralelo com novas licenças. Então, se você comprar novas licenças, você pode usar as duas licenças, a vitalícia e também a nova licença de usuário. Então, como é que é a nova licença? A gente chamou aqui de Flex aqui no Brasil, a Valentim chama de licença de usuário. Ela é compartilhável. O login é com e-mail e senha do usuário, e você instala em quantos computadores que você quiser. Então, pode instalar em todos, mas não pode usar em todos ao mesmo tempo, porque o número de licenças quer dizer número de usuários simultâneos. Então, se você tem uma licença, uma pessoa ao mesmo tempo pode entrar no software. Se você tiver duas licenças, duas pessoas. Então, cada, né, empresa gerencia as licenças ou no grito, dizendo, quem que tá no PVSol? Eu estou precisando entrar. Aí a outra, daqui a 15 minutos, só mais um pouquinho. Então, é assim que você pode tratar no dia a dia ou comprar mais uma se tiver mais demanda. Inclusive é ajustável, então tem licenças por 3 meses também, que foi uma demanda do Brasil, né? A venda normalmente é internacional e com isso não existe parcelamento. Isso realmente é uma dificuldade aqui no Brasil. E aí a gente falou lá com a Valentim agora, né, com essa licença Flex, ela abriu licenças trimestrais, da forma que você pode investir menos no início ou então comprar mais uma licença por 3 meses se tiver uma demanda maior. E aí depois deixa caducar essa licença, volta ao normal ou estende, então fica realmente muito mais flexível ajustar a quantidade de licenças ao dia a dia da empresa. Tendo várias licenças, a gestão é no portal, então você associa a licença a um login com e-mail e tendo várias licenças, né, vai ter que ter vários e-mails de login e pode trocar, né, o e-mail. Então, alguém assume essa função de administrador das licenças para associar a licença ao e-mail. Bom, contratação é por 3 ou 12 meses, então ela tem um final de vigência, diferente da vitalícia que continuava funcionando, mesmo que sendo ultrapassada. Ela sempre é atualizada. Com essa contratação, o valor caiu em relação à vitalícia. Então, isso é bem importante também, né? O investimento inicial é bem mais baixo, acho que 35% mais baixo do que era com a vitalícia. Então, isso também aqui no Brasil é bem importante, reduzir o dinheiro que tem que botar Com no licença, início. eu tenho outra reunião e Sim. aí eu agradeço a apresentação, tá? É muito prazer conhecer a todos. Boa reunião para os senhores. Me desculpa, um Eu abraço. vou, eu vou colocar no YouTube e vou mandar para você o link da gravação. E se tiver dúvidas, entre em contato. Então, a licença fica sempre atualizada. Ela é
esse login é online, óbvio, né? No servidor de licença, mas se alguém fizer uma viagem, né, se você quiser viajar para um cliente, ou se quiser usar no avião, onde, ou no lugar onde você não tem certeza que tem internet, você pode reservar essa licença para o seu computador para uso offline por até 5 dias. E depois ela volta a ser online. Ela é segura contra desvios, isso é muito legal, né? Porque a gente sabe de outros softwares que usam token de USB, mas o token, se alguém levar, se alguém esquecer, aí você perdeu a licença e tem que comprar outra. Essa aqui é online, então não tem esse risco de alguém levar embora um funcionário antigo ou né, furto na rua, alguém levar a sua bolsa ou esquecer. Então, realmente é seguro quanto a isso, que também é uma praticidade bem importante. Como é que é a promoção? A gente está na fase de promoção de transição para essa versão Flex. Ela vale até o final deste mês e por isso que estou fazendo esse webinar aqui, né? Quem tem agora direito à versão 2025 paga apenas 233 euros. Isso é 70%, 72% a menos do que a licença normal, que são 845 euros. Quem está usando a versão 2024 paga 395 e assim por diante. Então, dependendo da idade da sua licença atual, o preço é esse, de qualquer forma, é abaixo da licença nova. E a licença antiga continua funcionando. Então, se você faz essa mudança agora em abril, você pode continuar trabalhando com a licença antiga. Claro, se você está usando a licença de 2021, ela não vai estar compatível, né, com a licença de 2025. Você pode usar as duas separadamente, mas você não vai poder abrir um projeto da licença atual com o software ultrapassado. Então, isso também tem que estar claro. Os valores, né, normalmente anual é 845 euros. Concurso nosso, curso completo ou com intermediário avançado, você ganha 10% de desconto. E aí, com, né, esses cursos intermediários avançados, o curso você paga pelo desconto. Comprando várias licenças ao mesmo tempo, no mesmo ato, ganha desconto, 5%, e crescente, né, 5% para as primeiras licenças. E se fizer a renovação sem pausa, também ganha desconto. E aí a licença trimestral, 285 euros. Então, um valor bem mais baixo para começar. A gente já teve vários casos. A Valentim disse que até na Alemanha, né, eles estão começando com um valor mais baixo. Ficaram surpresos que essa proposta que veio do Brasil está pegando por lá também. E as instituições educacionais têm um valor bem diferenciado para poder instalar em laboratórios. Certo? Hans, Alguma dúvida? Pode falar. Só para deixar claro, essa promoção ela parte da versão de 2021, né? Sim, 2020 sim. ela já não entra nesse sistema. Não, Tá, 2020, 2019 já não tem mais essa promoção, porque o valor também ficaria praticamente o mesmo. tá ok. Então, o que você ganha em atualizar o software? E aqui descrevi as mudanças mais importantes ao longo dos últimos anos. E tudo que está em verde foi demanda brasileira, né? Para vocês entenderem que a gente já está aqui trabalhando por você, ficando no pé da Valentina alemã, dizendo: a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. Por favor, coloquem isso. E vou falar para vocês até uma coisa que é nova, o pré-lançamento de dados climáticos brasileiros para o próximo release, que deve sair agora início de maio.
Bom, tem um blog que descreve isso, chamado evolução.pvsol.com.br, se quiser reler isso. Eu vou mostrar aqui algumas dessas funcionalidades diretamente no software. Então, vou começar com os dados climáticos. Eu vou pular e depois voltar para esse slide aqui. Então, a gente encontrou, junto com a Valentim, um repositório de dados climáticos. Isso partiu de uma insatisfação em certas regiões do Brasil, onde o Meteornorm, que é a base padrão, começou a dar valores mais altos do que se costumava. Então, eles mexeram nos dados climáticos e o resultado foi um tanto acima do que a realidade traz. A Meteornorm, né, a gente também reclamou com eles, eles prometeram uma correção agora na versão 9, que vai ser divulgada na Intersolar em Munique em maio. Então, com essa versão 9, a gente tem a expectativa de voltar para dados bons para o Brasil inteiro. Então, esse repositório traz dados do mundo inteiro e a gente analisou alguns dados que realmente são bem mais próximos ao CRESESP do que o Meteornorm. O CRESESP parece ser ainda a melhor base de dados que a gente tem no Brasil, mas que CRESESP não tem dados de hora em hora, só tem médias mensais. Isso é realmente um defeito do CRESESP para quem quer fazer uma simulação detalhada. E aí vou mostrar para vocês esse repositório. Então, esse é um site mundial que tem dados para o mundo inteiro. E aqui tem Brasil, aqui à direita, abrindo, ele traz uma série de dados no Brasil inteiro, de várias fontes. A gente analisou para algumas localidades esses dados TMYX e foram promissoras. Tem umas questõezinhas ainda que a Valente está resolvendo para importar melhor esses dados, então por isso que não está liberado ainda. E quando for liberado, eu vou gravar um vídeo para mostrar como é que se faz essa importação. Então, na verdade, você tem que baixar um desses zips para o seu computador, aí depois você entra no PVSol. Deixa eu pegar aqui. Aqui, aí você vai para os dados climáticos. Nas opções, você pode importar um arquivo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, por exemplo, Ribeirão Preto, já baixei esse arquivo do mesmo site. Vou clicar em abrir e aí agora está reclamando que já foi importado, porque já fiz isso antes. Mas dessa forma você importa o arquivo e tem ele disponível a partir desse momento dentro do PVSol. Então, aqui Ribeirão Preto, por exemplo, que não consta dos dados padrão, está aqui. Não, tem nos dados padrão também, Meteornorm, mas é esses dados aqui que eu importei aqui agora. Então, vai dar uma melhora para vocês. O que está por trás disso, né? Que no Brasil a gente tem uma carência de dados oficiais, não tem uma cobertura boa de estações meteorológicas. Os órgãos federais, né, o INMET, tem poucos recursos para trabalhar os dados. A gente já falou com eles também, eles têm, na verdade, os dados, mas eles não têm recursos para preparar os dados de forma suficiente para a gente poder importar isso. A gente buscou várias fontes. Enquanto isso, a gente tem que usar outras fontes e fica a seu critério avaliar os dados. Então, tem que comparar várias fontes, dependendo da região que você trabalha, e aí você define, vou usar esse tipo de dados. Certo? Então, Google Solar veio com o último release, penúltimo release da versão 2024.
é revolucionário. Eu vou mostrar dois projetos aqui, um que já mostrei várias vezes, e outro que o Mauro, inclusive, trabalhou recentemente aqui no Jardim Botânico. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Então, esse projeto aqui é de um supermercado em São Paulo. E deixa eu ver aqui, o estudo do terreno. Estou sul. Vou pegar uma outra vista aqui. Pronto, esse aqui. Então, supermercado, São Paulo, né, cercado por prédios, por árvores grandes. Então, obviamente, tem sombra aqui. E levantar isso na mão, né, contando o número de andares, multiplicando com 3, os 3,5, pô, você vai ter uma divergência grande, além de ter a necessidade de medir o telhado inteiro. Então, o que que o Google Solar traz? Ele traz o cenário, eu vou mostrar aqui o que que o cenário é, eu vou desligar o cenário agora. Então, isso aqui é o projeto que fiz sem cenário, né? O mapa de satélite vocês conhecem. Então, isso aqui sem cenário e ligando o cenário aparece tudo aqui em volta. Mas ele traz muito mais do que isso para seu trabalho, porque você pode analisar as informações e já definir muito melhor a edificação. Aqui, eu coloquei um alfinete aqui, é um ponto de referência, tá azul aqui no meio, coloquei na rua, e agora com o Google Solar eu consigo ver a altura dos prédios. Eu estou colocando agora o mouse em cima desse prédio vizinho, e aqui embaixo à esquerda, vocês veem a altura acima do alfinete. Vou até aqui, ó, marcar aqui embaixo. Então, se eu coloco eu preciso desligar aqui. Se eu coloco o mouse aqui em cima do telhado, está aparecendo 10,60 metros. Esse outro telhado, ele começa com 10,70 metros e na cumeira ele tem 11,60 metros. Então, eu ganho muita informação aqui sobre a altura do telhado. Aqui a diferença, né? Aqui tem algum aparelho, deve ser ar-condicionado, alguma coisa assim, né? O telhado do lado, 10,70 metros. Aqui em cima desse aparelho, 2,06 metros, 2 metros, 12 metros. Então, eu tenho aqui uma diferença de 1,30 m. Essa informação eu usei ao modelar aqui esses obstáculos. Então, eu ganho muita informação que é aproveitada no sombreamento em cima do telhado. Aí você não precisa ficar com a trena em cima do telhado, né, fazendo tudo. Você faz isso tudo do escritório. E você pode chegar na primeira visita ao cliente já com o modelo feito para avaliar no local se é isso mesmo. Então, olha aqui, chegando com isso na primeira reunião com o cliente, olha que cartão de visita você traz. É outra coisa, né? É outra coisa. Ao invés de, vamos começar aqui a levantar, não, você já chega com o projeto praticamente pronto. Aqui essas platibandas, né? Aqui são um display, na verdade. Aqui, né? Claro que tem o nome do supermercado, aqui embaixo a porta de entrada. A altura disso está no Google Solar. Então, é muita informação que você ganha, não somente o cenário em volta. E com isso você consegue, né? Realmente, fazer um trabalho bem melhor, porque o sombreamento, ele reflete todo o sombreamento do cenário ao redor do seu projeto. Aqui, ó. 10%, 12%. Isso vem
dos arredores, né? Isso não, aqui não tem nada de sombreamento próximo. Isso tudo vem lá de longe. Aqui, claro, 45% é desses ar-condicionados, esses aparelhos aqui. Aí, claro que vou retirar esse módulo aqui, que não faz o menor sentido. Mas aí todo o resto da informação de sombreamento vem do resto do cenário aqui. E aí, como você já sabe, né, que o que você vai poder fazer, né, em cima do telhado, você já pode dizer para o cliente, meu amigo, 100% do consumo não dá, mas eu vou chegar a 40% e a gente está falando de mercado livre, de zero grid, então 40% é um valor muito bom, onde você perde pouca energia por causa do zero grid. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco de novo. Certo? E aí outro projeto, de repente até o Mauro pode contar a história também, né? Isso é Jardim Botânica, aqui, Rio de Janeiro. Vegetação, morro, aqui, morro. Tem um corcovado ali atrás. O que você vai prometer ao seu cliente, né? Como que você vai saber quanto que ele vai gerar aqui? A vegetação vem do Google Solar. Vou novamente aqui desligar isso. Olha aqui. Foi feito nesse projeto. Somente essa extrusão aqui com as informações do Google Solar. E o projeto pronto é esse aqui. Aí o cliente, claro que ele buscou uma outra proposta. Outra proposta veio como? Ela veio tipo isso aqui. Um camarada pegou uma mapa de satélite e colocou umas manchinhas pretas em cima. A outra proposta era bem mais barata. Mas isso aqui, né, convenceu o cliente. Olha, o outro, como que ele vai prometer? O que ele vai dizer sobre a geração? Ele analisou mesmo? Aí o cliente ficou dizendo, pô, a gente realmente não tem argumento, né? Custa menos com o outro, claro, mas o que ele vai fazer? Se ele nem investe na proposta, se a proposta dele é tão simplesinha que ele não considera o ambiente de Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e a gente fala, né, de um lugar de alto padrão aqui, então tem que chegar com uma proposta de acordo com o cliente, e com isso, né, essa proposta aqui venceu mesmo sendo mais caro do que a outra, porque é um valor justo com a qualidade do trabalho. Deixa eu tirar aqui o meu rabisco. Alguma pergunta, gente? Como somos poucos. Então, vou seguir aqui. Questão do zero grid. Hans, disculpa, Sim, fala. disculpa. En esa propuesta ahí en el Jardín Botánico, ¿estaban los paneles orientados al sur? ¿Está cierto eso? ¿Está bien así? Sim, porque no norte, deixa eu voltar No aqui. no tenía techo donde colocar. Aqui no norte tem um aquecimento solar, já Ajá, ocupando quase todo o telhado. E a inclinação para o sul não é muito alta. E para o norte tem está aqui, a un edificio. serra. Ujú, Então, a vantagem, né? Você sabe, né? Vantagem do PV Sol é que você analisa isso. Você coloca aqui no resto do telhado, você coloca aqui e analisa onde gera mais energia. Aqui tem alguns ujú, módulos para o norte. ujú. E aqui tem uma aura. Mas aqui no Rio de Estamos. Janeiro, né? Você vive mais ao sul, aí a diferença norte-sul é Sí, mais sí, forte. sí, sí, es cierto. Aqui no Rio não temos tanta diferença. Hans, por favor. Washington Só falando. falar, Washington. Desculpa, Mauro. Fala, Pois Washington. não? Pode falar. Sim. Não, a minha pergunta é a seguinte: quantos por cento nesse projeto foi prometido para o cliente? Me chamou a atenção. Do Jardim Botânico.
Então, eu vou responder porque tem Sim. a ver com o que eu ia falar antes do Washington pedir a Ok, palavra. ok. Quando se faz um projeto e o resultado a gente obtém no relatório do PVSol, o que é prometido é o que o PVSol informa para a gente. Então, mesmo colocando, como o Gaston falou, observou bem, que os módulos foram, a maior parte do sistema foi colocado na Água Sul, era a melhor água que a gente tinha para trabalhar, em termos de tamanho, para comportar todos os módulos, e a água norte, colada nessa água sul que foi utilizada, além de ter o sistema de aquecimento solar, que seria até negociável tirar, se fosse o caso, as árvores eram muito grandes, muito coladas na construção. Então, fica muito difícil também você colocar um sistema já mesmo que para o norte. Então, as análises que foram feitas indicaram que aquele resultado seria o melhor, e é claro que tem o retorno de investimento, vai ser impactado por isso, mas isso faz parte. Aí é uma proposta apresentada e, se o cliente achar que vale a pena, fecha. Acho que é por aí. Entendi. Mas o E tem PVSol as... o PVSol deu quantos por cento de Acho que foram redução uns no consumo 13% de perda, se eu não me engano. 13? Não, Acredito que não, sim, não percentual lembro de de perda. cabeça não, agora, aqui por sombreamento deu 19% de perdas por sombreamento. 19%. Pronto. Ah, tá. E o fator PR, 76%. Se é isso que... Aqui tem muita informação, né, de a área sul, Água Sul deu 1.411 kWh por Muito metro obrigado. quadrado, e Por no nada. Noroeste, 1.577 kWh por metro quadrado. Então, aqueles 5 módulos num telhadinho realmente tem um rendimento melhor. É isso que dá para fazer. Isso que e essa informação orienta a gente na hora de fazer o projeto. Isso que é fundamental. O que entrou novo aqui nessa versão é aquele diagrama que todo mundo conhece do PVSYST. Esse diagramazinho das setas com as perdas. Bom, tem gente que adora, eu prefiro essa visão aqui com números, eu acho bem mais sucinta do que aquelas setas coloridas. Mas cada um resolve do jeito que quiser. Deixa eu voltar aqui pro... Então, Google Solar veio agora 2024. Eu ia falar sobre Zero Grid. Aqui. Não. Onde que estou? Isso aqui mesmo. Tem que sair aqui. Aqui, ó. Vou voltar para o supermercado, né? Então, o grande lance aqui no Brasil esse ano é o Zero Grid para Mercado Livre, porque, né, quase todas as empresas do Grupo A estão migrando para o Mercado Livre. Com o Mercado Livre não pode mais injetar energia, mas pode gerar energia junto à carga. E a grande questão é qual a potência indicada e qual a perda associada a essa geração no Zero Grid. Estou no curso. E aqui eu fiz Tudo bem? Que houve na vista? fiz a simulação no PVSol, eu importei uma curva de carga Foi embora? e fiz a simulação aqui no final. Esse diagrama já mostra, né, o consumo da rede, consumo que vem do sistema fotovoltaico. Esse aqui é o consumo e essa aqui é a limitação. Isso aqui é a perda por Zero Grid, mês a mês. Aqui tem um diagrama um pouco mais claro ao longo do ano. Então, da energia do gerador fotovoltaico, isso tudo, tipo uns 80%, é aproveitado e uns 20%, mais do que isso, uns 30% são perdidos por causa do Zero Grid. Então, a informação está aqui presente. Do consumo, essa parte aqui, uns 25%, 45%, 43% aqui está o número,
coberto pelo sistema fotovoltaico, o resto vem da rede elétrica. Então, eu tenho números aqui, isso tudo é simulado ao longo do ano. Aqui eu estou mostrando uma semana. A curva azul é o consumo, né, de madrugada pouco consumo, durante o dia, horário comercial, um consumo alto, e aí à noite consumo baixo de novo, isso ao longo da semana. A curva amarela é a geração fotovoltaica, e a curva vermelha é a perda por zero grid. Então, sempre quando a curva amarela, a geração, está acima do consumo, o sistema tem que cortar a energia, então ele vai perder essa energia aqui. Mas tem dia de sol, esse dia tem muito sol, tem dia de chuva, aqui ó, dia 2 de janeiro tem dia de chuva, não tem perda por zero grid. A energia solar não consegue nem alcançar o consumo aqui. Aí tem outro dia com sol de manhã, chuva à tarde, tem alguma perda. E aí o software simula isso ao longo do ano e consegue, dessa forma, antecipar como que vai ser o funcionamento do sistema futuramente. E com isso, né, a gente tem aqui um sistema de 280 kW-pico com 200 kW de inversor. E aí eu vou fazer o mesmo sistema, né? Aqui cobrir todo o telhado. Eu tenho uma certa perda por zero grid, essa perda aqui. Se eu reduzir o sistema fotovoltaico, eu vou ter menos perda. Eu vou ter um retorno de investimento melhor. Será que isso fica mais interessante ao cliente? Eu vou fazer uma simulação, né? Esse é o trabalho, como que se faz isso? Vou fazer uma variante, vou tirar os piores módulos aqui do sistema fotovoltaico e vou fazer uma nova variante do mesmo projeto e analisar os resultados. Aqui tem um resultado da taxa interna de retorno, ela vai melhorar e eu consigo, com várias variantes, documentar para o cliente o que é possível fazer, sentar junto com ele na mesa, botar na mesa, ó, variante A, B, C, D, retorno de investimento assim, a tua liberdade da tarifa é essa aqui, 43% do seu consumo já tem tarifa definida. Haja estiagem, haja outros problemas no mundo, você sabe que por essa energia você paga aquilo que você investiu agora com o sistema fotovoltaico. Então, a proteção contra aumento da tarifa é essa aqui. Então, o software consegue antecipar isso, consegue documentar para o cliente tomar decisão. Isso é um grande lance. O Randy, Sim, pode fazer uma pergunta? claro. Você chegou a simular se a, a composição desse processo, se você introduzir um sistema BESS, para, em vez de ter essa perda laranja por limitação de injeção na rede, você acumular isso em bateria e utilizar em outro horário, se os resultados financeiros, como o BPL, TIR, payback, eles fecham a conta ou é melhor que perca essa energia? No Mercado Livre, hoje em dia ainda não fecha. No grupo A, horário de ponta, certamente fecha. Então, tem essas duas opções. No Mercado Livre, a opção que a gente sempre recomenda é fazer uma instalação sem baterias hoje, mas acompanhar o cliente e voltar para o cliente daqui a um ano, daqui a 2 anos, com os dados que você ganha durante o tempo, né? Porque você vai instalar um medidor, você vai acumular dados ao longo do ano, e daqui a um ano você pode voltar ao cliente, olha aqui, a perda de energia, ano passado não valia a pena colocar baterias, mas agora a gente está com preço nas baterias que compensa colocar. E aí você volta para ele, faz mais um projeto, ganha mais um pouco com ele, e vai melhorando a situação dele também. Então, uma parceria de longo prazo. Entendi, Hans, obrigado. Grupo A, sem migrar para o Mercado Livre, com um fotovoltaico mais BESS, aí já está fechando, que a gente tem visto isso, né? Sim, sim. Porque a gente fala de uma tarifa de
mais que R$ 2, né? Realmente tem Alguns lugares do essa Brasil opção. tá 5, 6, 7 vezes o ponto mais caro que o fora ponto. Ah, sim, não. Ali com A gente certeza. já tem visto, né, o Ricardo, Ou até 9 8 vezes. vezes, 9 vezes, né? 9? 9 vezes. Nossa Senhora. Lá para o norte do país, a ponta é 9 Mais, vezes mais cara que fora ponto. mais Pode. especificamente, Hans, no Amapá. E aí, nesse caso, Cara, não precisaria nem não, fotovoltaica, né? Amapá Aí vale a pena até carregar a bateria com fora ponta e usar na ponta. sim, com certeza. Pode carregar da rede, né? Carrega de madrugada, quando tem demanda sobrando. Com certeza. Isso tudo a gente trata no curso de sistemas híbridos, né? Porque por isso que o curso de sistemas híbridos é tão abrangente, porque a gente fala sobre zero grid, sobre baterias, sobre outras formas de aproveitar baterias, porque a bateria permite fazer muita coisa, né? Nem sempre você precisa do fotovoltaico para carregar as baterias. É uma das opções. E a gente, quando fala de bateria, né, esse curso é legal, a gente vai ver se faz, porque a gente está falando só de ponta, a gente está falando de modular, demanda contratada, de emergência, de tantas vantagens que a Exatamente. bateria traz, né? Qualidade de energia, né? Isso mesmo, qualidade também. Então, voltando aqui para o PV Sol. Deixa eu mostrar aqui. Então, isso aqui mostrei, dados climáticos, diagramas adicionais no relatório. Esse diagrama balanço de produção, aqui está muito negativo, porque o telhado não é suficiente, mas esse diagrama é específico para o Brasil, a gente precisa dessa visão mensal, e na Alemanha ninguém pensa no mês a mês, todo mundo pensa no ano inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem a visão mês a mês, e isso está agora dentro do relatório, não estava dentro do relatório, então é uma demanda nossa que eles incluíram. Perfis de usuários, aqui opções, dados do usuário. Tem vários perfis aqui que você pode cadastrar, e aí o nome muda, o endereço de e-mail muda. Como a licença é compartilhável, né? Você pode colocar vários perfis aqui e ajustar os dados que aparecem depois na capa do relatório. Então ficou mais fácil de compartilhar as licenças. Busca por endereço, né? Quando a gente acessa o mapa de satélite, a busca era muito simples. Deixa eu ver aqui. Não é isso aqui. Deixa eu pegar um outro. Então, aqui na busca, aqui à direita, vou lá, presidente de vagas, colocar aqui presidente de vagas e onde que está isso? Agora não está mostrando. Normalmente aqui agora, né? Ele mostra vários lugares com esse endereço que você digita, igual a gente está acostumado no Google. Então, na verdade, é uma coisa que a gente já estava esperando aparecer, então isso facilitou muito. Antigamente tinha que colocar o endereço certinho aqui dentro e agora a gente já tem essa busca que é igual a gente espera do Google e que a gente conhece do Google também. Então isso ficou melhor. Deixa eu ver o que mais. Então, 2024, Google Solar teve uma aceleração de modelos 3D importados e, em geral, na simulação, né? Modelos 3D importados feitos com drones. Essa tecnologia é muito utilizada no Brasil, muito mais do que na Alemanha, e a gente sempre ficava lá na Alemanha também dizendo na Valentim, a gente precisamos melhorar isso, e eles estão trabalhando em cima disso, então isso melhorou, ficou mais eficiente, teve uns errinhos que foram corrigidos. Opções na configuração de inversores ficou bem mais flexível agora do que era antigamente.
Vamos sair aqui, vamos ver. Então, aqui entra um novo símbolo, dizendo, ó, está fora dos limites permitidos, mas se você quiser, eu simulo para você. Então, o PVSol mostrou aqui um símbolo, não precisa bloquear isso. Aqui, por exemplo, está bloqueado, mas mesmo assim, o software agora tem aqui uma marcação. Permite configurações mesmo excedendo o limite. Então, normalmente, você aqui não tem mais nenhum botão de avançar. Com esse erro, você ainda consegue avançar, mas com esse erro aqui, um X vermelho, você não consegue avançar, a não ser que você diga aqui, eu quero mesmo assim avançar, eu tenho as minhas razões para isso. Então, o software, ele ampliou essa lógica, dizendo que quem está operando o software sabe o que ele está fazendo, porque ele é o engenheiro que está assinando o projeto que vai ficar responsável frente ao cliente, frente aos órgãos. Para o vendedor, você deixa, pelo amor de Deus, desmarcado aqui, pelo comercial, você configura para ele valores de limite de configuração mais restritas, mais conservadoras, da forma que ele não consegue fazer nenhum projeto que não seja factível, né? Então, o comercial trabalha de uma forma mais restrita, mas o projetista tem tudo na mão para dizer, eu sei o que estou fazendo aqui e de você, PVSol, eu preciso neste momento a simulação. O que vai acontecer se eu fizer essa configuração que não estava prevista pelos outros parâmetros? Então, o PVSol agora liberou mais do que já liberava antes, de acordo com quem está usando o software. Tem mais opções para sistemas com baterias, né? O software apoia muito o sistema com baterias, porque na Alemanha, eu falei isso, eu falo no curso também, 80% dos sistemas fotovoltaicos residenciais hoje em dia são com baterias. Então, o novo normal na Alemanha, na Itália, são sistemas híbridos. E a gente, eu acho que vai chegar nisso também, né, com inversão de fluxo, com toda essa movimentação, sobrecarga da rede, a gente vai chegar nisso daqui a alguns anos. Então, o software já está preparado. Importação de arquivos de inversores, bem importante, né? Porque nem todos os inversores estão na base de dados, a maioria está, mas os novos nem sempre estão. Então, essa importação foi muito bem provada pelos usuários. Em 2002 veio a importação de arquivos de módulos. Em 2023 veio a limitação da potência injetada, exatamente aquela zero grid que falei para vocês. Foi uma demanda nossa, porque isso depende da legislação, né? A legislação alemã não precisa disso porque ela tem outras regras. Aqui, ó. Limitação da potência de injeção. Na Alemanha tinha esse valor relativo à potência dos módulos. Era 70, hoje em dia é 60. E para nós isso não faz o menor sentido, né? Aí eu fiquei lá batendo na tecla, a gente precisa de um valor absoluto. Então, se você quer zero grid, é 0 kW no ponto de injeção. Aqui eu tenho um sistema, defini um sistema diferente, por isso que eu não consigo marcar o ponto de injeção. Mas se você quiser fazer uma microgeração, 75 kW, com um inversor muito mais potente, você consegue fazer isso. Né? Se a condicionalizar aqui, meu amigo, nesse ponto, inversão de fluxo, você consegue injetar no máximo 10 kW, ou se você quiser fazer um sistema fast track 7,5 kW com inversor de 20, o PVSol calcula isso. E é super necessário aqui no Brasil. Bem, sobre o diagrama balanço de produção já falei, prazo do projeto foi ajustado, né? Na Alemanha se pensa o ano da instalação mais
o prazo do projeto, então a gente informava 24 anos pensando em 25. Hoje em dia, se você coloca 25, é 25 mesmo. Então, eles mudaram de acordo com a nossa realidade. Curvas de carga brasileiras, isso é super importante também quando a gente fala de baterias de zero grid. Então, vamos mudar aqui, tipo de projeto com consumo. Valores mensais. Então, valores mensais, todo mundo conhece. Agora, quando eu falo de baterias ou de zero grid, eu preciso saber como é que é a curva de carga. Uma opção é medir no local, que é muito melhor, né? Tipo aquele supermercado, você instala um medidor de qualidade de energia por uma semana, 2 semanas, para ter uma base de calcular isso. Se você não tem isso ainda, ou se você não tem como gastar esse trabalho, porque é residencial, aí você pega aqui as curvas de carga, baixa tensão residencial, estou na SEB, Brasília. A concessionária ele define essa curva quando ela faz uma revisão tarifária. Então, consumidor típico da CB em Brasília, residencial, ele tem essa curva de carga. No residencial, se você quiser instalar baterias para aumentar o autoconsumo, aqui você tem um referencial. Se você precisa fazer um sistema fast track com 7,5 kW, o PVSol vai calcular as perdas, né? Se você vai para o comercial, a curva é essa. Se você vai para o tarifa A3, aí a gente entra no esquema que vai migrar para o Mercado Livre, mas é interessante, né? Pelo menos a gente tem alguma base de consumo. A4 já tem uma perda aqui por causa dos geradores. Então aqui realmente tem curvas interessantes, são mais do que 450 curvas no Brasil inteiro. Simulação acelerada, isso vem de vez em quando, né? Aqui um gênio na Valentim tem uma ideia como melhorar a simulação, e isso realmente traz um avanço importante. Em 2022 veio a configuração automática do SolarEdge, então o próprio PVSol já conhece as regras da SolarEdge e consegue distribuir os módulos e os otimizadores e fazer uma configuração completa. Teve mais precisão nos mapas de satélite, importação da linha do horizonte, né? Dentro do 3D, você consegue pedir para baixar a linha do horizonte para aquele local onde você vai fazer a instalação. Super prático quando você trabalha num lugar com morros, tipo Jardim Botânico no Rio, tipo, sei lá, Minas, a maior parte de Minas, mas a gente tem muito morro aqui no Brasil, né? Então a linha do horizonte faz toda a diferença. Aí 2021, módulos bifaciais com tracking, modelos de relatórios, isso também é bem prático, né? Você pode definir no PVSol, onde eu chego aqui, no relatório, modelos de relatórios, né? Você pode dizer aqui a apresentação do cliente, ou você faz uma apresentação do cliente residencial e uma do comercial. A do residencial é bem enxuta, para não sobrecarregar. O comercial já tem mais informações financeiras, ou uma documentação técnica. E esses modelos de documentos você define uma vez e compartilha com a equipe. Aqui são as opções que você define, que tem que estar dentro de cada apresentação, e aí você compartilha com os outros da forma que todos trabalham do mesmo jeito aqui na sua empresa. E se você tiver um caso específico, você muda isso. Não precisa ficar amarrado nesse modelo de documento. Aqui tem uma função também que foi melhorada agora. Se você quiser dados bem detalhados em Excel, você define aqui o que você quer exportar em Excel.
né? São todos os dados da simulação. Normalmente a gente não precisa nada disso, mas tem casos onde essas informações trazem valor adicional, porque você usa as informações ou para justificar seu projeto ou para fazer um cálculo em cima disso. Valores mensais, valores anuais, né? Realmente é bastante, muito dado, muito dado. Que mais? Bom, 2020 veio o banco de dados online. Temos ainda usuários de 2019 que precisam cadastrar todos os módulos, todos os inversores por conta própria. Olha, é um trabalho diário que você pode economizar de forma muito radical. Hoje em dia, né, a atualização do banco de dados costuma vir 2 vezes por mês. Então, ela é bem ágil. E isso tem a ver com o banco de dados online, que é muito mais fácil. Se você cria aqui próprios módulos e inversores, você pode compartilhar com seus colegas. Então, isso também é uma mão na roda. Antigamente não era possível. Certo? Então, software sempre traz novidades. E, bem, perguntas. O grupo ficou pequeno, né? A maioria deve estar esperando a gravação do nosso bate-papo no YouTube. O que você tem de perguntas ainda? Nada, tudo Ô, resolvido. Hans, Heitor? opa. Ô, Hans, me diga uma coisa. Eu tive para comprar o SOX no ano passado, acabei não comprando, e ainda continuo esperando o momento para comprar em relação ao meu trabalho. E o que acontece? Hoje, com essas mudanças todas, que elas foram bem substanciais, o que você acha que seria o melhor, já que eu não tenho, né? Vamos esquecer quem tem aí está querendo trocar, quem não tem. Qual seria a melhor situação? Mas porque eu fiquei, mesmo assim, ainda estou alguma coisa perdido em termos de custo. Eu posso fazer por 3 meses ou deixa eu ver. Eu comprando agora, qual o valor que eu pagaria agora e quanto tempo depois eu teria que eu uso ele 3 meses, depois eu renovo ou espero um pouco, preciso de novo, compro de novo. Você consegue? Você tem tempo para dizer isso aí, não? Então, a de 3 meses é o menor investimento, né? 285 euros. Então, se você não tem esse fluxo de projeto ainda, comece Isso. com a de 3 meses. Se dentro desses 3 meses você consegue viabilizar uma anual, melhor, porque em relação, claro, né, como é sempre com parcelamento, sai mais barato em relação ao tempo, mas se não entrar essa verba, aí você continua no trimestral. Então, a vantagem é justamente essa que você tem aqui a flexibilidade de modular isso de acordo com o seu saldo na conta. Sim. Então, o melhor, para quem não tem nada que quer entrar, é esse da versão 2025, são 233 euros, e esse é o preço do software, é isso? É isso para esse software, exatamente. Isso. E aí eu uso ele por 3 meses, eu posso usar ele por 3 meses. Ou eu Sim, renovo, se não entrar projeto, eu posso esperar que entre e renovo de novo, é isso? Heitor, exatamente. Exatamente. Diga. o valor da versão trimestral Sim. é 285, tá? Não, Tá, tem razão, tem razão. tá? Ficou claro agora? Tá lá embaixo, é que eu troquei ali por causa da diferença lá em cima. Isso. Tudo bem. Então tá bom. Já agora tá bem claro. Então. E tem aquela opção, e tem a opção do curso completo também, que te dá direito aí a trabalhar com a licença full por 40 dias. Durante você tá desenvolvendo o trabalho aí e fazendo o curso completo, que é uma opção também. Muitas empresas e muitos Bem lembrado, né? muitos profissionais optam por esse caminho para iniciar, pela oportunidade que tem também de estar
com o suporte técnico todo na mão, né? Com o curso. Sim, mas é que eu já fiz todos os cursos aí do Hans. Tá, Tá entendendo? ótimo. Aí eu só estou querendo como eu vou encaixar isso, porque eu não tenho uma frequência de projetos, entende? Que segue um certo padrão. Então, eu estava querendo saber exatamente quanto é que o investimento e depois eu faço, é preferível que seja assim. Então, vale colocar também só mais uma informação. Como Diga. você já é aluno e já fez Sim. o curso completo, na opção da compra anual, você vai ter 10% de desconto, entendeu? Da Solarize, por ser parceiro da Valentim, aí a Valentim vai estar te dando esse desconto na compra da licença anual. Não acontece na trimestral, tá? Tá, é esses 760, €50 aí. É isso. Vai para 760. Isso, correto. Tá certo? Então tá Isso. bom. Deixa eu tentar aqui ver como é que eu vou fazer. Tá certo? Obrigado, Rani. Obrigado. Esqueci o teu Hans. nome. Ricardo. 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 Obrigado, Ricardo. Disculpe, por ahí yo Sí. no entiendo cuando falan en portugués todo lo que falan. Mucho entiendo, pero no todo. ¿Usted lo que quiere decir con esa promoción de transición? Si yo tengo la versión 2025 actualizada, la última, release, creo que es el 7 o no sé cuál es el último que salió, 5, o por lo menos el 5. Si yo compro yo compro la versión flexible, digamos, que yo voy a poder tener hasta cuántos usuarios más pueden usar el sistema o en otras computadoras. ¿Cómo eso? No sé si me explico. Então, se você compra 2025 agora, você vai Ajá. ter a licença que você já tem Ujú. e mais a nova licença Ah, flexível. está bien. Então, a licença que você já tem, ela não vai ser mais atualizada, a partir do momento que você compra, ela vai parar Ajá. de ser atualizada, mas continua funcionando. E a nova licença é para um usuário. Un usuario. E só, mas você pode compartilhar, né? Sí. As pessoas podem se revezar no uso da licença. Está bien. Você Gracias. tem quantas pessoas trabalhando aí? No, somos básicamente 2 personas las que usamos el software, pero era por ahí a veces hay otras, como decías vos, el área comercial o el área que por ahí a veces no tiene una licencia, entonces por ahí se puede ampliar para una persona más, digamos. Sim, não, isso é bem prático. Sí. Você fica revisando, né? Essa é a grande vantagem, né, dessa nova licença. Você Perfecto, gracias. realmente usa, depois o outro usa, né? Se as pessoas não usam o dia inteiro, aí claro que não faz sentido, mas se usa No, de a vez em veces, quando, sí, una semana entera no usan, entonces no tiene sentido tener la licencia paga. sim, exatamente. Perfeito. Então, vamos encerrar aqui. Bom, vocês todos sabem como falar com a gente. Então, essa promoção, né, até final do mês. Vocês sabem como falar com a gente. E a gente vai ter só para fechar aqui, mais um webinar, dia 24, daqui a 10 dias, sobre combinação de sistemas fotovoltaicos com gerador diesel, com baterias, com rede, com outras fontes. Então, toda essa mescla de fontes de energia, como que a gente consegue fazer isso de forma técnica? E aí o Rodrigo, parceiro da Dave, vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a parte técnica, como montar um sistema desses que funciona, com controladores, com medição e suporte. E eu vou falar sobre a simulação, obviamente, né, desse tipo de sistema. E o mercado é agro, né? Tem muitas regiões no Brasil onde a rede não chega de forma satisfatória. Então, tem frigorífico, né, que quer aumentar, mas não recebe energia suficiente. O que ele quer fazer? Ele precisa o gerador a diesel à noite
ele instala fotovoltaico com baterias para não gastar tanto com diesel. Essa aqui é a combinação que está mais sendo procurada, ou irrigação, ou áreas remotas, né, locais que simplesmente não têm rede elétrica. Então, é bem interessante, bem procurado fora dos lugares de cidade. E a gente vai falar sobre isso, então, dia 24, 4 horas da tarde. Estão bem-vindos. É uma parte do nosso curso de sistemas híbridos, né? A gente trata disso nos cursos de sistemas híbridos também. Que vai ser logo em seguida, né, Hans? Vai ser no dia 28 a 30 de abril, a próxima turma. Exatamente, exatamente. Ok. Então, agradeço a presença de vocês. E estamos aqui para ajudar vocês para tomar a decisão certa, aproveitar a promoção, Ricardo e eu. E, bom, com alguns, vamos já ter uma reunião amanhã. Então, boa tarde a todo mundo. Abraço. Abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite a Abraço, todos. gente. Boa Boa noite. noite.